Meu nome é Josiane Costa, serei professora da disciplina Linguagem, Leitura e Produção de Textos. O objetivo de hoje é, então, mostrar como será a dinâmica dessa disciplina. A disciplina tem uma carga horária de 60 horas e, portanto, uma duração de 4 semanas. As avaliações serão pontuadas da seguinte forma: atividades no AVA no valor de 49 pontos no total, uma prova final no valor de 51 pontos e haverá segunda chamada e também exame especial. É muito importante, então, frisar que nós estaremos em constante interação e aí, portanto, eu solicito a todos e todas que não deixem de utilizar os recursos do ambiente virtual para a nossa comunicação. O guia de estudos adotado é o guia de leitura e produção de textos, um guia de estudos produzido aqui por professores também da UFLA. Bom, vamos agora entender um pouquinho como é a ementa da disciplina. Nós temos aqui alguns objetivos que serão posteriormente explicitados, os objetivos de cada semana, mas é importante apresentar a vocês a ementa da nossa disciplina e como, de forma geral, nós estaremos trabalhando todos os conteúdos ao longo dessas 4 semanas. Nós vamos discutir, então, concepção de linguagem, texto e discurso, desenvolvimento da competência comunicativa no âmbito da leitura e da produção textual, tanto oral quanto escrita, conhecimento e uso das variações linguísticas conforme as situações comunicativas, produção, estruturação e padronização dos gêneros textuais acadêmicos científicos, reflexão sobre os suportes tecnológicos e seu impacto no ensino-aprendizagem de língua materna. Então, nós vamos estudar, de forma geral, todos esses conteúdos que estão distribuídos, como eu disse anteriormente, ao longo das 4 semanas. Na nossa primeira semana, estudaremos, então, o que é texto. Vamos entender o conceito de texto, de noção de texto, os usos da língua em diferentes contextos. Também vamos estudar os fatores de textualização, como intencionalidade, aceitabilidade, situacionalidade, informatividade, intertextualidade, coerência e coesão. Portanto, os objetivos dessa semana serão discutir sobre os diferentes usos de linguagem em contextos variados, então como utilizar a linguagem em vários contextos, analisar conceitos linguísticos como a noção de texto, gênero textual, tipo textual, que vão nos auxiliar na compreensão do funcionamento da linguagem e no desenvolvimento de estratégias para leitura e produção textual. Já na segunda semana, estudaremos estratégias de leitura e escrita de textos acadêmicos. Então, vamos refletir um pouquinho sobre o que é leitura, por que ler, ler para quê, né? A importância dos objetivos de se ler, então por que eu estou lendo? Leitura, escrita e produção de coerência e coesão. Então, a coerência e a coesão, elas são produzidas tanto na leitura quanto na escrita. E os gêneros textuais e a produção escrita. Então, nós vamos trabalhar, basicamente, nessa segunda semana, estratégias de leitura e escrita de textos acadêmicos. Os objetivos, então, dessa segunda semana serão refletir sobre a leitura como um processo de interação, buscando compreender seu contexto de produção e o papel dos interlocutores envolvidos na construção discursiva e na construção textual. Outro objetivo também é compreender os processos envolvidos na atividade de produção de textos, bem como as etapas percorridas na construção desses textos ou na construção textual. E também exercitar a escrita e a leitura de diferentes gêneros textuais. Já na terceira semana, nós estudaremos leitura e produção de textos acadêmicos. E nós vamos focar em 2 tipos de texto, que seria aí o resumo e o pôster ou painel. Nesse sentido, nós teremos aqui como foco os gêneros textuais acadêmicos, resumo e pôster, as funções básicas do resumo, os tipos de resumo, característica do gênero textual pôster. Nós vamos entender quais são as características desse gênero textual. Já na quarta semana,
nós estudaremos leitura, produção de textos acadêmicos. Novamente, nós vamos ter uma sequência desses textos acadêmicos, de compreensão desses textos acadêmicos. No entanto, nós vamos focar na resenha, no seminário e no artigo acadêmico. Também vamos focar nas especificidades do gênero resenha e nas características dos gêneros seminário e artigo acadêmico. Nesse sentido, os objetivos das semanas 3 e 4 serão refletir sobre as características de 5 gêneros muito importantes dentro do âmbito acadêmico, que são resenha, resumo, pôster ou painel, seminário e artigo acadêmico, compreender a funcionalidade e a forma composicional desses gêneros acadêmicos e exercitar também a análise e elaboração de textos acadêmicos dessa natureza. Finalizadas, então, as estratégias e pontos que serão abordados ao longo dessas 4 semanas, eu gostaria de deixar aqui para vocês algumas dicas de estratégias de leitura. Segundo a Cantalice 2004, estratégias de leitura são técnicas ou métodos que os leitores usam para adquirir a informação, ou ainda procedimentos ou atividades escolhidas para facilitar o processo de compreensão e leitura. São planos flexíveis, adaptados às diferentes situações que variam de acordo com o texto a ser lido e a abordagem elaborada previamente pelo leitor para facilitar a sua compreensão. E de acordo com Cantalice, baseado em 2 autores, Duque e Pearson, 2002, há a identificação de 6 tipos de estratégias de leitura, 6 tipos de estratégias que nós podemos utilizar ao lermos textos. Uma das estratégias, a primeira estratégia, seria predição, que é a utilização do nosso conhecimento prévio para antecipar fatos ou conteúdos do texto a ser lido, né? Outra estratégia seria pensar em voz alta, quando o leitor verbaliza seu pensamento no ato da leitura. A terceira estratégia é a estrutura do texto. Analisar a estrutura textual pode nos auxiliar na compreensão das características textuais, tais como o cenário proposto ali naquele texto, problema, meta, ação, os resultados do texto, resolução e tema, também na compreensão e recordação do conteúdo lido. Outra estratégia seria a representação visual do texto, que auxilia os leitores a entenderem, organizarem e lembrarem algumas das muitas palavras lidas quando formam uma imagem mental do conteúdo do texto. A quinta estratégia seria o resumo. Resumir as informações do texto facilita a compreensão global do texto lido, pois envolve a seleção e destaque das informações mais relevantes do texto. E, por fim, o questionamento. Questionar o texto auxilia no entendimento do conteúdo da leitura, uma vez que permite ao leitor refletir sobre ele. Pesquisas têm indicado que a compreensão global da leitura é melhor quando os alunos aprendem a elaborar questões, perguntas sobre o texto. Então é isso. Sejam todos e todas muito bem-vindas à disciplina de Linguagem, Leitura e Produção de Textos.